Hi there! Olá pessoal! How are you? Tudo bem? My name is Renata Luz. Meu nome é Renata Luz. I'm an English teacher. Eu sou professora de inglês da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. In this video class, nesta videoaula, falaremos sobre biografia, que em inglês se diz biography, e autobiografia, que em inglês se chama autobiography, e as características desses gêneros narrativos e o uso dos verbos no passado nestes dois tipos de texto. Are you ready? Estão prontos? Let's go! Biography and autobiography. Is there any difference? Biografia e autobiografia. Existe diferença? Sim, yes! Uma biografia, uma biography, conta a história de vida de uma pessoa, geralmente uma pessoa famosa, uma personalidade conhecida, alguém que teve um grande papel na sociedade e que desperte a curiosidade do público. Por se tratar de uma descrição factual da vida de uma pessoa, a biografia pode muito bem ser considerada como um documento histórico que segue conteúdo jornalístico, contendo muitas vezes documentos e fotos que comprovem a veracidade dos fatos. Enquanto a biografia consiste em uma narrativa literária escrita sobre a vida de uma determinada pessoa, a autobiografia ou autobiography segue a mesma lógica, porém sendo escrita pelo protagonista da narrativa. Dessa forma, uma autobiografia é escrita em primeira pessoa, encontrando-se no limiar entre história e literatura, principalmente pela possibilidade de omissão ou romantização de alguns fatos. Ainda que ambas reúnam as principais características da vida de alguém, a autobiografia, autobiography, é escrita pela própria pessoa. Assim, a pessoa narra fatos sobre sua vida pessoal. Note que ambas são gêneros literários narrativos. Podemos citar alguns exemplos notórios de autobiografias, como o Diário de Anne Frank e Mein Kampf, de Adolf Hitler. A biografia, biography, é um tipo de texto que narra a história da vida de alguém. A palavra biografia é composta pelos termos de origem grega bio, vida, e grafia, escrita. Textos biográficos em inglês seguem os mesmos padrões de textos biográficos em português. Numa biografia, faz-se a narrativa da vida de uma pessoa. Geralmente, biografias começam com o nascimento e são seguidos por outros fatos, normalmente em ordem cronológica, ordem dos acontecimentos. Biografias são escritas em terceira pessoa e no tempo passado, embora alguns verbos no presente também possam aparecer. Características da biografia: gênero narrativo, texto narrado em terceira pessoa, ordem cronológica dos fatos, conjunto de informações sobre a vida de alguém, relato de fatos marcantes da vida de alguém, uso de pronomes pessoais e possessivos, uso de marcadores temporais, na infância, na adolescência, naquela época, etc. Predomínio de verbos no passado, verossimilhança dos fatos narrados. Observemos o texto a seguir. Ele fala sobre Martin Luther King, um pastor, ativista que ficou muito famoso por ser um líder do movimento dos direitos civis nos Estados Unidos. Observem como o texto segue uma ordem cronológica, iniciando com o nascimento, was born, dando sequência com informações sobre a sua vida secular como worked and studied hard, became the pastor and active in civil rights, e finalizando com sua morte. Martin Luther King was assassinated. He was just 39 years old. O texto também se utiliza dos pronomes em terceira pessoa, he, ele, e do possessivo his, dele. Além do predomínio de verbos no passado, was, era, believed, acreditava, worked, trabalhou, studied, estudou, became, tornou-se, gave, deu, presenteou, entre outros exemplos. Uma dica importante, ao verificarmos um texto em inglês, é sempre interessante buscarmos as palavras transparentes, ou seja, as cognatas ou cognatos,
que são aquelas palavras que significam exatamente o que parecem quando você as lê, como equality, igualdade, violence, violência, active, ativo, atuante, famous, famoso. Usem isto sempre para te ajudar a compreender melhor o texto, ok? Vocês conseguiram verificar que no exemplo sobre a predominância dos verbos no passado, eu citei alguns verbos como was, era, estava, became, tornou-se, gave, deu, presenteou. Vocês notaram que, embora eles estejam no passado, não seguem a regra geral onde acrescenta-se ed ou de ao infinitivo do verbo sent to? Então, estes são os verbos irregulares. Eles têm forma própria no passado e para conhecê-los precisamos estudar e assim automatizá-los ou consultar tanto em dicionários quanto em listas de verbos irregulares, sempre que necessário. Nós já vimos que o Simple Past expressa a ação determinada e concluída no passado. Example: We brought the books yesterday. Nós trouxemos os livros ontem. I taught English last week. Eu ensinei inglês na semana passada. He paid his accounts last year. Ele pagou seus débitos no ano passado. I saw when you arrived. Eu vi quando você chegou. Alguns advérbios de tempo importantes que determinam o passado são bem comuns nas sentenças no Simple Past, tais como yesterday, ontem, last week, semana passada, last year, ano passado, last month, mês passado, the day before yesterday, anteontem, 2 days ago, 2 dias atrás. Agora, vamos aos 10 verbos irregulares mais comuns em inglês. 1. Verb to be, ser ou estar. No passado, was ou were. O uso é muito comum para você falar de si mesmo ou dar informações básicas sobre outras pessoas. Example: She was pretty and I was so shy. We were a beautiful couple. Ela era linda e eu tão tímido. Nós éramos um casal bonito. Para falar de comidas, bebidas e refeições, os verbos mais usados são to eat, ate, comer. 3. Drink, drank, beber. 4. Make, made, fazer. Example: I made dinner for my family last night. We ate spaghetti and drank red wine. Eu fiz o jantar para minha família na noite passada. Nós comemos espaguete e bebemos vinho tinto. Os verbos go, get, take e do são muito usados para contar algo sobre sua rotina. 5. Go, went, ir. 6. Get, got, chegar. 7. Take, took, tomar. 8. Do, did, fazer. Example: I took a quick shower and went to work by car. I got there at 7 a.m. and I did everything. Eu tomei um banho rápido e fui para o trabalho de carro. Eu cheguei lá às 7 horas da manhã e fiz tudo. Para falar de atividades acadêmicas, geralmente usamos os seguintes verbos. 9. Write, wrote, escrever. 10. Read, read, ler. Example: Last week, I read the articles the professor told me to, and then I wrote a paper about it. Na semana passada, li os artigos que o professor me disse para ler e depois escrevi um artigo sobre isso. Repare que o verbo read é escrito igual no presente e no passado, mas lembre-se que a pronúncia é diferente. Temos aqui 2 exemplos para você observar essa particularidade. Examples: I read at least 2 books a year. Eu leio pelo menos 2 livros por ano. He picked up the letter and read it. Ele pegou a carta e a leu. Repare que a primeira frase está no presente, já a segunda está no passado. Apesar de escrevermos o verbo da mesma forma, ao lê-los, observamos que a pronúncia foi totalmente diferente. É bem verdade que a pronúncia do segundo exemplo, verbo read no passado se lê read, é idêntica à pronúncia da cor vermelha em inglês red.
Vejamos agora algumas informações relevantes sobre os verbos no passado. No Simple Past, a forma verbal será a mesma para todas as pessoas do verbo. Example, go, went, ir, fui. So, I went to São Paulo last year. You went to São Paulo last year. He went to São Paulo last year. She went to São Paulo last year. It went to São Paulo last year. We went to São Paulo last year. They went to São Paulo last year. Outra observação importante é que a forma verbal do Simple Past só será utilizada na afirmativa. Já nas formas negativa e interrogativa do passado simples, deve-se utilizar o auxiliar did, como se observa nos exemplos a seguir. Affirmative form. I went to school yesterday. Eu fui à escola ontem. Interrogative form. Did you go to school yesterday? Você foi à escola ontem? Negative form. I didn't go to school yesterday. Eu não fui à escola ontem. Olhando de forma mais específica para o verb to be in the past, encontramos duas formas a serem usadas: was, were. A flexão was é usada com os pronomes I, eu, he, ele, she, ela, it, utilizado para fazer referência a pessoas, animais, lugares ou objetos. Já a flexão were é usado com os pronomes you, você, we, nós, you, vocês, e they, eles ou elas. Vejamos os exemplos. Affirmative form. I was late. Eu estava atrasado. They were late. Eles estavam atrasados. Interrogative form. Was I late? Eu estava atrasado. Were they late? Eles estavam atrasados. Negative form. I was not late. I wasn't late. Eu não estava atrasado. They were not late. They weren't late. Eles não estavam atrasados. Como você pode observar, nos exemplos, o verbo to be não utiliza-se de verbo auxiliar, no caso do passado, o verbo did, para formar sua estrutura tanto de negativa quanto interrogativa. Basta usar o próprio verbo to be na frente do sujeito para formar a interrogativa e acrescentar not logo após o verbo to be para fazer a negativa, podendo usar inclusive as formas contractas. Wasn't, weren't. Então, pessoal, hoje nós vimos o que é uma autobiografia e, em especial, uma biografia, autobiography and biography, suas principais características e a relevância do uso do tempo verbal, simple past, neste gênero narrativo, dando maior foco nos verbos irregulares. Te convido, então, a procurar em sites da internet a biografia de algum famoso que você curta. Retire do texto as principais informações sobre a vida dessa pessoa e sublinhe os verbos usados no passado. E para treinar sobre o assunto, separe os verbos em duas listas, a de regular verbs e a de irregular verbs. Espero que vocês tenham curtido esse conteúdo. Encontro vocês na nossa próxima videoaula. See you!